Do Renato Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu acho que não, para nós aqui da casa não ficou nenhuma dúvida, né, que o presidente Temer ia sancionar o reajuste do STF, né, nós tínhamos aqui a expectativa de vetar, né, porque no caso que, como nós já falamos aqui na tribuna, quando foi a presidente Dilma, vetou. E custou a cabeça dela. Custou a cabeça. Talvez no acordo lá, né? Talvez no acordo o Temer não... Isso simplesmente... Quando os aposentados vão ganhar 1,8%, o STF vai ganhar 16%. Então, isso aí é um absurdo, é assim, como que nós vamos dizer aí fora o que está acontecendo no país? Aí ele tinha acho que até amanhã, ou depois da manhã, para sancionar ou vetar, né? Foi covarde, foi o que ele, na verdade, eu acho que foi o que ele fez todos esses 2 anos de mandato de corrupção, de mandato tampão aí que ele houve, né? De mandato fascista aí que ele teve, né? Exatamente fazendo isso com a população. Fazendo isso com a população. Então, esse rombo que está acontecendo, né? O presidente Temer sancionou nesta segunda-feira a proposta de reajusta o salário dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, em 16,38%. Com isso, o contra-cheque dos ministros da Corte passa de 33,7 mil para 39,2 mil, fazendo subir assim o teto do funcionalismo. Com a parte, quando é funcionalismo, aquele que pega no pesado, esse não se fala nisso. Esse quer achatar cada vez mais. Esse bota na miséria. Mas quem ganha mais, ganha mais. É isso que é feito aqui no Brasil. Isso que é a nossa preocupação, né? Temer tinha até o dia 28, né? Para vetar, no caso é amanhã, né? Este rombo, o orçamento para o presidente eleito, Jair Bolsonaro, e para novos governadores, a aprovação deve gerar um rombo de 4 bilhões para a União e Estados, segundo os cálculos do técnico da Câmara. Imagina como é que está o atual governador, futuro governador, nosso aqui, fora os outros estados, com dificuldade, e agora sancionado pelo presidente Temer, né? Sancionado pelo golpista Temer, esse aumento de 4 milhões. E depois, amanhã ou depois, quero cortar a cabeça dos aposentados, né? Porque é bom a gente dizer que um dos primeiros países, se não foi o primeiro país que o presidente eleito visitou, foi o Chile, né? O Chile, vereadora Paula, que é um tema que a senhora traz bastante aqui na casa, sobre o suicídio. No Chile, o suicídio, no caso dos maiores de 80 anos, em média 17,7 a cada 100 mil habitantes recorre ao suicídio. Com isso, o Chile ocupa atualmente a primeira posição entre o número de suicídios na América Latina. Em virtude do porquê? Porque 10% do salário mínimo, 10% do salário mínimo é o que eles recebem nas suas aposentadorias. Então, a forma mais prática para os chilenos, depois da privatização da Previdência, é recorrer ao suicídio. Quem trabalhou a vida toda, isso, o mais importante é depois, quando não tem direito à saúde, não consegue ajudar os filhos, o que se faz é recorrer ao suicídio. Isso, infelizmente, dói. Dói porque sabe que pessoas que trabalharam, cada um nos seus países, das suas formas. E aqui, no nosso país, que era o país das maravilhas, dentro de pouco tempo, né? A gente vê que isso está acontecendo aqui no país. De imediato,
Vereador Paulo Périco. Obrigado, vereador Renato. Acho importante o senhor trazer essa situação, essa questão, porque, primeiro, o presidente Temer poderia sair com um pouco mais de umbridade do seu governo e coragem, tendo vetado essa situação, que já o Congresso Nacional, no apagar das luzes, não teve a coragem de fazê-lo. Mas a preocupação dele é uma preocupação pessoal, que já deve estar acordado para que depois da saída dele não tenha absolutamente nenhuma ação contrária às ações de uma negociação para que ele entre dentro de alguns esquemas da Lava Jato. Por outro lado, essa questão dos aposentados, ainda este ano, eu levei para o deputado, na época ainda, o deputado Mauro Pereira, justamente a questão de que um aposentado no Brasil já recebe tão pouco e ele se obriga a ter que trabalhar. E ao trabalhar, ele tem de novo o desconto de INSS, na qual não terá mais absolutamente nada de retorno, e ainda ele tem o desconto do imposto de renda no seu trabalho e também tem o desconto do imposto de renda na sua aposentadoria. Então já ganha pouco e ainda tem desconto de imposto de renda. Eu colocava isso para o deputado Mauro para que ele nos auxiliasse e a resposta dele foi a seguinte, ele disse bem assim: nem se pode falar isso com o pessoal da Secretaria do Tesouro Nacional e do Ministério da Fazenda, porque nisso eles jamais abriram mão. Mas vejam, se os deputados tivessem coragem, eles poderiam fazer isso. Aposentado do INSS, que é até 5 mil, que seja isento do imposto de renda sobre sua própria aposentadoria e que, se ele tiver que trabalhar, porque ele tem que trabalhar, que também seja isento do pagamento duplo para o INSS que já fez ao longo da sua vida. Porque os funcionários do Supremo, ou melhor, da Justiça, do Poder Legislativo e do Poder Executivo, estes, nenhum ganham abaixo do teto do INSS. Todos esses ganham a mais. Exatamente. Esses têm que continuar realmente pagando. Por que o privilégio para eles? E não aqueles que realmente trabalharam a vida toda. Também, mas não ganharam a vida toda como esses ganham bem e vão ganhar agora. Obrigado, vereador Renato. Obrigado, vereador Pérez, que eu acho oportuno. No informal aqui com o vereador Cassino, a gente fala com certa frequência sobre esse assunto que o senhor falou. E o senhor já foi mais a fundo, já foi conversar com o deputado. Parabéns essa sua atitude. Vereadora Paula, sua parte. Vereador Renato, parabéns pelo tema que o senhor traz. De fato, é um assunto que nos entristece, né? E chama muito a atenção a falta de uma grande mobilização popular contra esse aumento. Porque a gente vê assim, teve toda uma mobilização que elegeu um presidente, uma população que acredita e que quer uma mudança, e que não ocorre uma mudança somente elegendo um presidente. A gente tem que continuar perseguindo pautas. E essa era uma pauta fundamental para não aumentar o gasto público, né? Nós já estamos com dificuldades na saúde, na educação, e a gente não vê isso. É impressionante como chama a atenção pautas morais, né, de comportamento, e não pautas econômicas, que de fato tiram o pão, né, da boca das pessoas, da nossa boca, né? Obrigado, vereadora Paula. Vereador Felipe. Vereador Renato, a exposição termina sexta, o aumento permanece para sempre. Tá. Vereador Renato, a exposição termina sexta, né? E o aumento vai permanecer para sempre. E eu não vi mobilização maior de ninguém, né, com relação a esse absurdo que eu tinha certeza que o presidente Temer iria sancionar. Eu tinha certeza absoluta disso, até porque em nada me surpreende as atitudes do presidente Temer, né? Não me representa, não fiz campanha para ele, não votei nele, inclusive, né? Fui contra, nós aqui em Caxias fomos contra dessa decisão do PMDB na época. Agora, eu estou esperando muito, vereador Renato, porque tinham duas situações pontuais da campanha do presidente eleito, e confio muito que isso vai acontecer, que era o reajuste da tabela do imposto de renda, né, e a efetivação do novo Pacto Federativo. São duas situações que eu vou ficar muito vigilante, porque foram promessas que eu considero extremamente importantes e que vão ter um reflexo, sim, em cima de tudo aquilo que o senhor, que o vereador Pérez e que a vereadora Paula falaram, né?
Eu espero que realmente nesses 4 anos essas duas pautas sejam efetivadas, sejam colocadas em prática pelo atual presidente. E com relação ao assunto que o senhor traz, eu tinha certeza que o presidente Temer sancionaria essa situação, né? O que me espanta um pouco é a falta de mobilização popular também para essas situações que são extremamente graves e que vão ter um impacto eterno na vida do cidadão brasileiro. Obrigado, vereador Felipe. Só para encerrar, presidente, eu também tenho, além disso, vereador Felipe, me agradeço a sua parte, também o presidente eleito também disse que, e mais que uma vez, tanto na Câmara como na campanha, ele dizia que as sonegações, porque dinheiro para o INSS para pagar a aposentadoria tem, é só combater as sonegações. Então tem alguns números sobre a sonegação desse país. Espero que não fique só tirado o couro dos mais pobres, que a sonegação seja combatida nesse país. Muito obrigado.